para você, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um produto da TV A Sua Voz. Hoje é segunda-feira e logo nessas primeiras horas nós estamos chegando com mais uma edição do programa Café com o Prefeito, desta vez com satisfação, recebendo aqui o prefeito de Pinhalzinho, Mário Afonso Wojteksen, prefeito Sena. Bom dia, seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Giba. Eu que agradeço, né, e parabenizo a sua voz aí agora com a TV Sua Voz, o que para nós pinhalenses é um motivo de orgulho de a gente poder dizer, Pinhalzinho tem uma TV hoje, né, a Sua Voz é a nossa TV. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, prefeito Sena. Claro que o momento não é dos melhores, né? A gente sempre fala, né, por causa dessa situação toda que o Brasil vem vivendo, né, Sena? Como é que você está vendo essa situação, especialmente da economia? Está afetando já o município? Como é que está essa situação, especialmente por causa do coronavírus, prefeito? Bem, Giba, primeiro dizer assim de que é um momento que a gente, né, que exerce um papel de liderança, tem que olhar para ambos os lados, né? Nós criamos, infelizmente, uma divisão nisso tudo. Né? Criou-se uma divisão voltada para a vida, uma divisão voltada para a economia. E as duas coisas caminham junto, uma precisa da outra. Né? Então a gente tem que entender também tudo isso. Nós temos que entender o setor empresarial, né? Que precisa faturar para poder cumprir suas contas, para poder pagar salários para que as pessoas tenham sim qualidade de vida. Né? E nós entendemos também aquela pessoa que tem na sua casa de repente os seus pais, né? Que seus pais moram com ele, né? Que tem aquele receio, ou não são os pais, mas de repente é um parente, uma pessoa, um ente querido que esteja no grupo de risco, que tenha alguma doença. Né? Então a gente sabe também que essa pessoa está vivendo também um medo, uma insegurança. E então é um lado que nós entendemos os dois lados e acreditamos que a partir que as coisas vão acontecendo agora, as pessoas comecem a mudar também o seu comportamento e todo mundo saiba de que nós temos que aliar as duas coisas, a economia e a vida, temos que ter a responsabilidade para isso. Mas dizer assim, Giba, de que estamos aí, de certa forma, também até ansiosos para que a gente possa fechar o mês de abril, para que a gente possa aí, ver o tamanho de todo esse problema na economia do município. Eu digo na economia do município porque no município vive de arrecadação de tributos. Nós sabemos que a arrecadação de tributo ela teve um grande impacto devido a todos esses dias de várias atividades paralisadas. Né? Também algumas voltando, mas o próprio medo do consumidor de não saber o amanhã segurando suas compras. Mas obviamente de que nós também tivemos vários compromissos assumidos aí pelos governos em estar fazendo com que o município mantivesse a arrecadação tanto dos impostos federais, que são o FPM, e dos impostos estaduais, que são o ICMS, aos níveis de 2019. Então, tudo isso nós vamos ter a confirmação agora quando findarmos abril, daqui a alguns dias, que já estamos chegando aí, né? Para que a gente possa. Mas eu posso te dizer de que nós estamos hoje com uma queda de 21%. Na primeira quinzena assustou muito, ficamos aí com quase 43% de queda, mas aí o governo do estado foi depositando uma cota a mais do ICMS e nós estamos hoje com 21% de queda. Então, obviamente que isso abala e abala muito. Eu tenho que dizer, né, Giba, de que muita gente fala de que vai faltar dinheiro para a saúde, que vai faltar dinheiro para a educação, mas obviamente nós temos que dizer o seguinte, de que existem limites constitucionais que têm que ser cumpridos. Então, a saúde você tem que investir 15% do que você arrecada. Então, vai continuar sendo investido os 15%. E a educação você tem que investir 25% da arrecadação. Então, são investimentos que vão continuar a acontecer. E aí vem aquela pergunta, mas se cair a arrecadação? Bom, Giba, eu tenho que dizer assim, honestamente, de que aqui em Pinhalzinho, nós já investimos muito mais na educação e na saúde do que os valores constitucionais. Então, obviamente que nós teremos que passar a investir, se assim se confirmar essa queda, só os valores. Mas vamos acreditar, e aí a gente tem que acreditar, de que as políticas adotadas pelos nossos governantes, pelos nossos parlamentares, quem representa a todos nós, os municípios, que elas sejam cumpridas, de que realmente os municípios passam a receber esse recurso e nós passamos aí a manter os níveis de 2019. E se isso acontecer, eu tenho plena certeza de que a grande maioria dos municípios que fazem o seu dever de casa não vão ter dificuldade. Tá certo. Prefeito Sena, nesse mundo burocrático que a gente vive, né?
A gente notou até há alguns dias, agora até que o comércio abriu, a maioria do comércio abriu, né? Mas existia uma grande ansiedade por parte dos comerciantes com relação a vamos abrir o comércio e tal. Inclusive, teve alguns municípios que propuseram lei municipal, decreto municipal, mas que o governador acabou, isso não é impedido por lei, né? Existe uma possibilidade de fato de ajuda, né, nessa questão de burocracia, ajuda para o comércio, para essas perdas aí, o que de fato foi feito por parte da administração com relação aos comerciantes, enfim, aos empresários até então, prefeito? Bem, Giba, eu tenho que dizer para você de que nós tentamos também, né, fazer com que nós pudéssemos ter um retorno das atividades. Mas a gente tentou, Giba, sempre com muita responsabilidade. Então, nós trouxemos conosco a entidade que representa, né, o setor produtivo do município, que é a CIP-CDL, e junto com a CIP-CDL e também em contato com o nosso comitê de crise, que é formado por pessoas da parte da saúde, nós tentamos algumas medidas, né, adotar alguns procedimentos para a reabertura, mas obviamente que consultamos as autoridades para que isso pudesse acontecer. Nós não queríamos cometer o mesmo erro de que vários colegas fizeram, de simplesmente fazer um decreto para que no dia seguinte você tivesse todo o policiamento que cumpre ordens, diga-se de passagem, né? A nossa polícia militar, que é a nossa polícia civil, sempre foi parceira da nossa comunidade, mas nesse momento ela tem que atender a determinação que ela tem do seu superior, no caso o comandante-geral no estado, né? que determinou que a polícia fosse e fechasse quem abriu. A princípio, com orientações e numa reincidência até com notificações de multa. Então nós não podíamos de forma nenhuma expor tanto o nosso comerciante como a nossa polícia para que ficasse uma guerra e um atrito. Então nós consultamos obviamente o Ministério Público, que também foi muito real conosco, dizendo de que não caberia a ele esse poder de autorizar abrir. Ele teve o poder, assim dado pelo governador, de fiscalizar, né? E que esse poder quem poderia dar somente era o governador. Então nós tivemos que acatamos, a gente sabe de tudo isso. E obviamente que a partir de agora, né, Giba, a partir de agora, nós temos que fazer tudo, e esse é o meu principal função daqui agora até o final do ano, incentivar, motivar a nossa cidade e ao mesmo tempo, Giba, manter os investimentos que a prefeitura faz, manter o ritmo de compras do município e tentar de uma certa forma, Giba, fazer com que o nosso comércio participe das licitações da prefeitura. Eu tenho pedido isso sempre, que o nosso comércio, que ele participe das licitações da prefeitura. A prefeitura hoje, com toda certeza, é um dos maiores compradores do município, mas muitas das nossas empresas, do nosso comércio, não participam das licitações. E não existe outra forma da gente comprar sem ser através de licitação. Então, nós agora, Giba, também, a partir desse mês aí que inicia a Sala do Empreendedor a funcionar no município, nós vamos poder prestar informações através da Sala do Empreendedor para que o município, o nosso comércio possa participar mais das licitações, porque você veja a situação que a gente vive hoje. Licitações, vence o melhor preço. Se nós entrar em contato com alguém pedindo para que venha participar da licitação, podemos sofrer uma denúncia de alguém que está dizendo que nós estamos dando uma informação privilegiada. Então, lamentavelmente, nós não podemos fazer isso. Eu agradeço muito o Observatório Social que nós temos no município, que é uma entidade que exerce o poder de fiscalização sobre as compras públicas, sobre as licitações, e nós temos conversado com eles e eles têm feito esse papel, eles têm informado o comércio nosso em geral de todas as licitações do município. Então é uma forma de que a gente, Giba, vai poder fazer com que o município possa ter na prefeitura um grande cliente, e aí, mas eu preciso que as nossas empresas, o nosso comércio, também busquem a prefeitura para participar das licitações. Também, Giba, dizer de que nós podemos também, com tranquilidade, dizer que, embora nós também tenhamos aí uma queda de receita, mas nós temos uma afirmação de que os servidores do município têm a garantia de receber os seus salários em dia, e justamente são aí entre os servidores efetivos, os servidores de contrato temporário, os próprios estagiários, nós temos aí cerca de 700 servidores. Então é um pessoal que vai receber os seus salários em dia, que consome os seus produtos todos aqui em Pinhalzinho. Nós, a partir do ano passado, Giba, nós adotamos
o Vale Alimentação aos servidores, então todos os nossos servidores recebem um cartão para o Vale Alimentação. Esse cartão é possível utilizar só no comércio local, claro que é compra de gêneros alimentícios, mas é no comércio local, então é um valor também bastante expressivo, significa bastante, que também vai para o comércio. Então são formas que nós acreditamos que podemos, obviamente, estar, de certa forma, indiretamente, ajudando o nosso comércio local. Tá certo. Este é o programa Café com o Prefeito, para você que está chegando agora, nesta segunda-feira. Hoje estamos recebendo aqui o Prefeito Municipal de Pinhalzinho, o senhor Mário Afonso Wojtek, e o Prefeito Sena. Prefeito Sena, eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas eu preciso te fazer também. Com relação ao posicionamento do governador Carlos Moisés, né? A gente ouviu muita gente dizendo que estava certo, muitas críticas também ao posicionamento do governador com essas restrições. Qual a sua opinião com relação à decisão do governador Carlos Moisés? Giba, assim, eu tenho que dizer que, infelizmente, toda e qualquer decisão de quem tem a caneta na mão acaba agradando alguns e desagradando outros, ou vice-versa. Eu vejo que o governador, Giba, pelo fato de até ter na sua profissão, a profissão de bombeiro, de ser uma pessoa que sempre se preocupou com vidas, né? E a função do bombeiro é exatamente essa. A preocupação do bombeiro sempre foi em relação a prevenção, né? Sempre prevenir é o melhor remédio, o bombeiro sempre atuou na prevenção, né? E depois, quando acontece a situação, ele atua na busca de manter a vida. Então você pode ver que quando acontece um simples acidente, aí a providência que o bombeiro chega é afastar tudo. Independente de qualquer coisa, quem que seja, ele afasta tudo para poder partir para o foco de manter a vida. Então o governador tem, né, na sua essência, na sua profissão, essa situação de preservar pela vida. Essa é a função dele. Então, obviamente, ele se concentrou nisso, ele se concentrou em prevenir. E como é um caso, Giba, desconhecido por todos, essa é a grande verdade, é um vírus que ninguém conhece, né, que ninguém sabe, e de que até então, Giba, ninguém até agora adotou uma providência que pode se dizer assim, não, isso aí está certo, isso é a melhor coisa. O que foi falado, o que foi dito era que o isolamento social seria a melhor solução, né? Então, ele adotou isso. Obviamente, Giba, que eu vejo que ele poderia talvez ter conversado, buscado maiores informações e ter feito algumas experiências. Eu vejo que quando iniciou isso tudo, nós só tínhamos 5 casos em Chapecó, né? Na verdade, eram só 2 no início. 2 casos em Chapecó, depois se transformou em 5. Mas que esses 5 casos chegaram de fora, entraram pelo aeroporto, né, e as pessoas estavam em casa. Elas estavam no isolamento em casa porque não eram casos graves. Então ele podia ter usado, Giba, o Oeste Catarinense como uma experiência, um laboratório, para poder ver como prosseguir até depois para sair, né, do isolamento. Mas obviamente, como eu te falo, para a gente que está fora, às vezes é muito fácil analisar. Então, eu quero dizer assim, Giba, de que lamentavelmente também aconteceu e foram crescendo o número de casos. Então, talvez a intenção do governador era, quem sabe, 10 dias de isolamento, as coisas mudassem. E, pelo contrário, as coisas cresceram. E ele se viu na obrigação de ir aumentando. E lamentavelmente, nós ficamos aí com mais de 30 dias do comércio fechado, algumas atividades fechadas. Eu diria para você que a gente agora com 3 anos e 4 meses de mandato, você adquire um pouco mais de experiência, principalmente a humildade de você saber que você não entende de tudo, que você às vezes tem que consultar pessoas mais experientes. Ele está no seu primeiro ano, quase 1 ano e 4 meses, então ele vai aprender muito ainda e isso vai trazer muito para ele. Acho que ele podia ter agido um pouco diferente, mas não quero dizer que ele errou. Não posso dizer que ele errou, porque Giba, o tamanho de tudo que a gente viu acontecendo, responsabilidade também, e né? tudo que a gente está vendo acontecendo aí em outros países, em outros estados também, em Santa Catarina, graças à bênção de Deus, graças a também o isolamento social, e até eu digo assim, Giba, embora são muito criticados e tal, mas a responsabilidade do povo também, Giba, assim, em certos casos está tendo, tá acontecendo, né? Vamos falar de Pinhalzinho, a gente pediu, Giba, nós pedimos aí, recomendamos o uso de máscara, né? Então,
é justificado que nós acabamos de tirar a nossa Sim. para que a gente pudesse falar um pouco melhor. Mas assim, tem acontecido. Eu tenho observado de que a população tem andado sim na rua de máscara. É difícil, todo mundo sabe que é muito difícil, principalmente quem usa óculos, né? É muito difícil, mas a população tem tido essa responsabilidade. E é óbvio de que nós temos alguma aglomeração em bancos, nós temos alguma aglomeração. O que eu vejo que não é assim uma coisa assim tão fácil de se manter, né? Porque você mudar totalmente radical de hoje para amanhã e tudo ficar certinho, não. Eu acredito que aos poucos a gente vai conseguindo fazer. Então é difícil você condenar o governador. Eu digo novamente de que eu acho que a grande falha dele foi não ter buscado talvez um aconselhamento com algumas pessoas com um pouco mais de experiência, até porque a gente teve no estado vários casos de enchentes, de catástrofes aqui e ali, que ele poderia ter buscado algumas informações melhores para fazer. Mas até então, acho que o posicionamento inicial dele, qualquer um no lugar dele, acho que teria tomado a mesma decisão. Prefeito, esse é o seu último ano, então, de mandato, né? Aliás, o mandato que iniciou com um presidente, com um governador, aí teve a questão do impeachment, mudou de presidente e agora tem um novo presidente, são 3 presidentes, né? Tem, na época da eleição, os governadores também mudaram e agora temos um terceiro governador, digamos assim, na sua gestão. Como é que foi tudo isso e o que você tem a dizer para o pinhalense, né? Para esse restinho de mandato, o que dá para se dizer? Coisa nova, talvez que vem por aí, até o final do ano a gente sabe que é um ano um pouco restrito também pela questão eleitoral, né? Mas o que dá para dizer para o pinhalense também? Bem, Giba, eu até vou aproveitar esse bloco e falar um pouquinho mais, né? Até porque eu vejo que assim, Giba, a nossa eleição, a eleição de 2016, foi a grande eleição onde o eleitor todo ele começou aquele espírito de mudança, de vamos mudar a política que está aí, né? Começou em 2016. Obviamente que ela veio e tomou uma proporção maior ainda em 2018. Mas ela iniciou em 2016. Então, em 2016, a gente pôde perceber, dentro da MOSC, que são 20 municípios, isso dito pelos próprios servidores da MOSC, que estão há muitos anos, de que entrou uma leva de prefeitos com um perfil mais administrador do que eram os antecessores. Quer dizer, antes você tinha sempre um perfil político. E agora se entrou um perfil mais administrador. Então, Giba, eu torço muito, né, para que a população que votou em 2016 em programas de governo, e aqui eu quero dizer que eu fui eleito porque nós fizemos um programa de governo no qual a população acreditou, confiou, e a gente vem trabalhando muito sério para cumprir com esse programa que a gente fez. Obviamente de que esse programa de governo, Giba, ele contempla ações e aplicação do recurso público com retorno à população. Então, com isso eu quero dizer que dentro da minha campanha, nós assumimos vários compromissos quanto à aplicação do recurso público de forma correta, quanto ao não empreguismo, quanto ao corte de tudo quanto é favor político, de tudo quanto como é que eu posso dizer assim, atender favores de umbigo para os companheiros. Isso é muito difícil você fazer e cumprir, Giba, porque você faz com que os teus companheiros comecem a te afastar de você. Então, essa é a grande mudança que eu acho que aconteceu em vários municípios aqui, em vários prefeitos que tiveram esse papel corajoso de ser administrador, e foi o que nós fizemos aqui. Então, Giba, eu lembro que eu fui questionado muito, porque o município sempre dispôs de recurso em caixa. Então é graças a esse recurso que a gente dispõe que nós podemos enfrentar agora essa pandemia, essa queda de arrecadação, que eu posso dizer agora ao pinhalense de que nós vamos manter o ritmo do governo que nós vínhamos mantendo, de que as obras de infraestrutura do município que nós tínhamos anunciado já, e nós vamos continuar mantendo, como a construção das escolas, reformas de escolas, ampliações, revitalizações de ginásio, tudo que é isso que a gente vinha fazendo, nós vamos continuar mantendo, porque é uma forma de você, inclusive, movimentar a tua economia. Né? Obviamente de que nós, Giba, fizemos, graças a essa gestão, um projeto de reperfilagem no município, com o recurso do IPTU. Então,
nós utilizamos todo o recurso do IPTU para fazer reperfilagem asfáltica, melhorando consideravelmente aí toda a pavimentação da nossa cidade, trazendo mais beleza, trazendo mais limpeza, trazendo muito mais conforto ao cidadão e fazendo isso com o recurso do IPTU. Quer dizer, dizendo à população de que quando você vê o seu dinheiro de volta, você vê a importância que tem de você eleger pessoas que realmente buscam a aplicação correta do dinheiro, mas que você está tendo um retorno do imposto que você paga. E obviamente que esse ano, Giba, nós, com função de tudo isso, nós que prevíamos que nós íamos ter aí um valor próximo a 6 milhões de reais de IPTU, porque o nosso IPTU ele dá 6 milhões e 500 mil, então você sempre tem uma pequena inadimplência, coisa parecida, mas nós prevíamos uns 6 milhões para aplicar em reperfilagem. Então, como nós prorrogamos o vencimento do IPTU da primeira parcela, que normalmente entra 80% desse valor, do dia 15 de abril para o dia 14 de julho, eu posso dizer assim de que agora também nós vamos ter que aguardar como é que se desenrola aí. Abril, maio, junho, para quando receber esse dinheiro do IPTU, para ver se ele permanece livre ou se ele vai ter que ser utilizado para recompor a perca de arrecadação. Porque, como eu falei para você, se o governo cumprir com o que está se falando aí, com o que você fala, nós vamos ter a mesma arrecadação de 2019. Como nós levamos a prefeitura no controle, os nossos gastos também podem ser os mesmos de 2019. Nós vamos manter os mesmos gastos de 2019, então o município vai ter essa tranquilidade financeira para ver. Então, o que eu posso dizer ao pinhalense, Giba, é exatamente isso, de que todas as obras de que nós tínhamos antes da pandemia falado, inclusive o pessoal tem me questionado muito, creche no distrito da Machado, e agora, será que sai a creche? Nós vamos entregar a ordem de serviço na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, Giba, a gente vai estar entregando a ordem de serviço. Gostaria, claro, de fazer lá uma grande solenidade de entrega, mas nós não podemos fazer. No momento, mas com toda certeza nós vamos estar encaminhando a você aí as fotos, os registros, né? Da entrega da ordem de serviço, e com toda certeza a construtora que ganhou a obra é uma empresa local, a gente fica feliz nisso. A empresa já vai estar iniciando as obras de imediato. Então nós vamos estar mantendo as duas escolas que vêm, Giba, também, tanto a do Pioneiro como a do Santo Antônio, ela vem em ritmo, continua. O ginásio Neuro Isidoro Bugnotto, Giba, agora já está aí com toda a parte de vestiários praticamente pronto. Então vamos iniciar a pintura de todo o ginásio, a substituição de toda a quadra. Poderíamos estar, quem sabe, lixando a quadra velha, aplicando uma tinta e deixando assim. Mas o propósito não foi esse, foi a revitalização completa do ginásio. Então nós vamos estar trocando toda a quadra, então nós vamos manter, até justamente porque nós prevíamos isso, tínhamos essa reserva e temos essa reserva para fazer. Então, Giba, dizer assim de que nós desde o início, como eu tenho visto agora, né, muitos prefeitos aí agora, muitos prefeitos anunciando corte disso, cortes de salário, fazendo uma série de situações, eu posso dizer assim de que nós não precisamos fazer isso, porque a gente fez o dever de casa desde o início. Desde o começo nós fizemos isso, Giba, ao ponto que eu posso dizer assim, Giba. O custo dos agentes políticos do executivo, da prefeitura, que é o prefeito, que é o vice-prefeito, que são os secretários de pasta, é R$74 mil por mês. Então, Giba, é bem diferente. Claro que se você disser assim, não, nós vamos cortar 20% a 30% do salário. Então, claro, se falar em 20%, nós estamos falando de quase R$15 mil. Não é dinheiro? Claro que é dinheiro. Mas você veja bem, são 8 meses de governo pela frente, nós estamos falando de R$100 mil. Então é um valor significativo. Mas eu vi prefeituras anunciar, é o caso de Jaraguá do Sul, onde a mídia está dando um impacto, uma supervalorização desse ato. Mas você veja bem, Jaraguá do Sul anunciou um corte de 15% dos salários, falando numa economia de 750 mil em 8 meses. Poxa, então nós estamos falando, nós estamos falando de uma economia de 100 mil mensais, de 15% dos vencimentos. Então, poxa, ou lá há um número muito grande de salários, de servidores, de secretários, enfim. Então são números que deixam a gente bastante preocupado e assustado. E ao mesmo tempo eu acho que aí a população que está vendo isso tudo, está presenciando isso tudo, que está vendo todos esses cortes anunciados,
que não foram só em prefeituras, foi na Assembleia Legislativa, foi no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Então, assim, se dá para cortar isso por pandemia, por que não se corta para sempre? Né? Então fica essa pergunta aqui, se dá para se cortar, se o deputado agora, nesses próximos 60 dias, não precisa daquela fortuna que custa um gabinete dele, por que ele precisa disso? Então eu acho que é essa mudança agora que a população pode começar a cobrar nas próximas eleições. Olha, quem está dizendo que pode cortar é porque é demais, está concordando que é demais. Eu quero deixar bem claro aqui, Giba, de que eu, quando falo dos agentes políticos aqui de Pinhalzinho, posso falar de cadeira cheia, porque, como eu estou falando para você, um secretário aqui, Giba, um secretário do município de Pinhalzinho, tem um salário bruto de R$ 7.400, chegando a um valor limpo, com todos os descontos aí, em torno de R$ 6.000. Ah, mas é muito alto. Essa é uma opinião que cada um pode ser a tua, né, Giba? Se a gente for considerar um salário mínimo de R$ 1.098, pode ser um bom valor. Mas eu quero só lembrar de que um secretário, Giba, é 7 dias por semana. Sim. 24 horas por dia. Nós somos servidores do povo e o povo não tem hora para estar te ligando, para estar te trazendo os problemas que ele tem, para buscar em você uma solução que muitas vezes, claro, que a gente tem que fazer. Então, que antes de você criticar, você analise. Agora, obviamente, nós temos municípios que um secretário tem um salário aí de mais de R$ 30.000, próximo a um salário de ministro de Estado. Então, tem certas situações que a gente tem que ver. Então, essa é uma situação que vai ficar para a população poder olhar agora, né? Mas principalmente nesses órgãos que eu citei. Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Realmente existem muitas coisas que eu acho que tem que ser trocado. Da mesma forma, porque eu quero colocar aqui a minha visão, né? Também do que está acontecendo em termos de que o governo federal vem fazendo. Por exemplo, agora, né, Giba, há uma ajuda de R$ 600 que está sendo tão comentado, que está sendo tão difícil para muitas pessoas que não estão conseguindo acesso, que não estão conseguindo isso, não estão conseguindo aquilo. Eu não faria isso. Eu jamais faria isso. Eu vejo que, assim, ó, lamentavelmente, é tão difícil porque você tem que criar mecanismos para evitar o maior número de fraudes possíveis. Então sempre vai ser difícil o acesso porque você tem que dificultar as pessoas que façam fraude. Nós sabemos que são inúmeras. Mas eu acho que se o governo federal aproveitasse esse momento agora, já que tem esse recurso, que são bilhões que vão, e que se ele canalizasse esse recurso para fazer as obras de infraestrutura que tanto o nosso Brasil, o nosso país, o nosso estado e nós municípios precisamos fazer, e mandasse esse dinheiro para os municípios fazer essas obras, nós iríamos gerar emprego, desenvolvimento, e aí quando você dá emprego e renda para a população, tu não precisa dar esmola. Tu dá emprego, tu dá renda, tu dá dignidade para cada um. Nós tivemos casos aqui, Giba, e eu posso falar isso porque nós presenciamos isso, né? E nós tivemos alguns casos aqui, me relatado pelas nossas assistentes sociais, de que as pessoas aí, a grande maioria diaristas, né, seja da construção civil, seja de limpeza, que foram buscar assistência social para buscar um pouco de alimento, porque ficaram dias e dias sem comprar só comida, de que quando a assistente social chegou com a cesta, ela pegou da mão da assistente social chorando e dizendo de que ela estava com vergonha de a prefeitura dar comida. Ela queria que a prefeitura deixasse ela trabalhar. Nós, lamentavelmente, não podíamos fazer isso, mas a gente escutou. Então, a grande maioria do povo, Giba, não quer esmola. É oportunidade. A grande maioria né? quer a oportunidade. Então, se tivesse pensado nisso, e nós estamos tão carentes de tanta coisa, e pegasse esses bilhões e distribuísse um pouquinho para cada um, eu tenho certeza de que nós conseguiríamos sair já dessa crise e fazendo com que nós tivéssemos aí as obras de infraestrutura que a gente tanto sonha em ter, né? Então, eu vejo que poderia ser feito dessa forma. Tá certo. Prefeito Sena, quero agradecer a sua participação aqui. Vamos convidá-lo novamente numa outra oportunidade, né, para você participar aqui também do programa Café com o Prefeito. E sucesso aí nesse último ano aí da sua gestão, né? Giba, muito obrigado. Aproveito aqui, Giba, hoje para fazer uma homenagem pelo dia de amanhã a essa profissão que tanto agora mostrou, né, mostrou a sua importância, que são os educadores. Amanhã é dia 28, dia da educação. Então, os nossos parabéns a todos os educadores do nosso município.
E eu posso te dizer assim, Giba, porque a gente está presenciando isso, que estão se esforçando muito para poder fazer chegar o material até os alunos, seja por via de internet, que também mostra, Giba, como é importante a internet. Nós temos que acordar agora para isso, como é importante a internet, mas também estão fazendo chegar nas casas das crianças que não têm internet, fazendo chegar um esforço enorme das nossas merendeiras da educação, do nosso pessoal da educação, na confecção dos kits de alimentos para chegar na casa das crianças, cujos pais querem, obviamente, alguns pais que querem que a criança receba lá seu lanchezinho que ela recebia na escola, principalmente no ensino infantil. A bolachinha, o pãozinho que a gente está entregando, o esforço desse pessoal. Então, fica aqui a minha homenagem, os meus parabéns e principalmente o meu agradecimento a todos vocês da educação pelo compromisso que têm com a população de Pinhalzinho. Então, em nome da administração municipal, do meu governo, parabéns a vocês da educação. Obrigado mais uma vez. Este foi o programa Café com o Prefeito, hoje com o prefeito Mário Afonso Wojteksen, e nós voltamos a qualquer momento com novas informações aqui pela TV A Sua Voz.